Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos, nesse momento, mentalizar. Vamos criar uma caixa com papel de presente da cor que a gente mais gosta. Nós vamos colocando esse papel de presente, vamos fazendo essa embalagem. Vamos colocar um laço lindo, de uma cor diferente ou tom sobre tom. E nesse momento, com a caixa totalmente formada, construída por nós, nós vamos abrir a caixa e colocar tudo aquilo que nos incomoda, o cansaço, a preocupação, a ansiedade, a tristeza, todos esses sentimentos, tudo dentro desta caixa. Agora a gente vai fechar essa caixa, colocar esse laço lindo e nós vamos entregar essa caixa à espiritualidade amiga que está junto conosco. O nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que nos abraça, que nos fortalece, que nos ampara. Nós vamos sentindo a presença amiga de todos os guardiões a iluminar, adentrar o nosso lar e fortalecer o nosso lar de amor, de luz, de muita esperança, com muitas ervas, com muitas flores, rosas, gérberas, amor perfeito, girassóis. O nosso ambiente está repleto de amor, de luz e de muita esperança. E nós sentimos toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz. Ruiz, o nosso dirigente espiritual. Maria do Rosário, Maria Amélia, Zé, Sete Flechas, Lua, Eliamar. E todos os mentores que auxiliam os médiuns em todos esses trabalhos que realizamos. E sentindo essa luz imensa, unidos que estamos a todas as fraternidades que estarão trabalhando conosco, nós vamos até Maria, essa mãe de amor, que nos acolhe. E Maria, com esse amor imenso, nos envolve no seu manto lilás. E esse manto nos ilumina, nos fortalece, nos equilibra. O nosso coração se expande nesse sentimento de paz. E mais preparados, Maria nos leva até a presença de Jesus, o nosso Mestre. Jesus nos olha, nos sorri, segura em nossas mãos e nós sentimos o irradiar de Jesus, que nos abençoa, que nos ampara, que nos fortalece, abrindo os nossos corações ainda mais, abrindo as nossas mentes. E nesse momento, Jesus nos leva até o Pai Criador, esse Pai que é de amor,
de misericórdia, que olha por nós em todos os nossos momentos. E agora nós agradecemos ao Pai Criador, a Deus, por estar sempre conosco, por nos compreender e por esta chance que nos dá de aprendizado. Na reunião da noite de hoje, no acolhimento de amor, que possamos todos nós nos acolhermos e acolhermos aqueles que tanto necessitam. E assim dizemos, unidos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos ter um acolhimento de amor, com muita paz, com muita serenidade, e as radiações envolvendo todos os médiuns em muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês e até daqui a pouquinho. Até. Eles já vão sendo transferidos. Todos bem? Como foi esta semana? Bem. Tudo bem. Foi tudo E o bem. coração? Como está o coração? O que diz este coração? Preocupado. Preocupado. Coração preocupado? Sim. Então vamos trabalhar esta preocupação. Não colocaram na caixinha? A preocupação. A gente até colocou, mas volta. Não, deixa lá, só pega depois, se quiser pegar, mas por enquanto deixa lá. Dá um laço bem dado, né? Aperta bem. Uma caixa, Aperta bem. quando a gente ganha um presente, a gente não gosta de ganhar a caixa também? Uhum. Eu gosto. Então, Às vezes o papel, a caixa, tudo é mais importante até que o presente. é mais bonito, né? Chama mais atenção. Então, a gente já deu. E a espiritualidade aceitou. Então, deixa lá. Não pega de volta. Não empresta. A gente deu. Vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho hoje. Palavras que curam. Tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Miramês. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade de que a palavra cria nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A gente pensa assim antes de ler isso, que aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra tem força, né? Tem poder. Tem energia, né? Nós somos energia.
Então, quando nós falamos, nós emitimos essa energia. A gente já pensava assim? Não mesmo. Na responsabilidade do que falamos? Na verdade, não. Na verdade, a gente solta. Principalmente quando tá brava, nervosa, né? Aí que você não lembra mais de Exatamente. nada. Eu tenho noção, mas assim, o controle é difícil. Difícil. A gente tenta, né? Saber a gente sabe, né? Mas às vezes fala. Então, vamos continuar para a gente depois puxar o fio dessa meada melhor. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair a ideia expressada. Jesus esclareceu: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Vamos analisar o nosso vocabulário. Carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias, como: a gente fala isso? É uma pergunta. Ainda morro disso. Sofro com terrível mal. Meu organismo é fraco. Minha saúde não vai bem. Estou muito doente. Se melhorar, estraga. Estou piorando a cada dia. Vamos fazer um exercício desde agora? A gente falando assim, nessa vibração, ninguém sentiu quase nada, não é verdade? Sim. Ninguém sentiu um ataque cardíaco, ninguém ficou ansioso, depressivo, dessa forma, não é verdade? Sim. E quando a gente fala com o sentimento? Aí muda, né? Totalmente, né? Sim. Totalmente, tudo isso, né? Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Então, primeiramente, vem no pensamento, passa pela nossa santa boquinha e se completa no coração, no sentimento. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem feridas, que machucam o próximo, pois tudo isso será o veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com os médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria de suas palavras. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. E aí? Forte? Que paulada, hein? Que paulada, hein? Por que paulada, Maria? Ai, que Que palavra. paulada? Me explica. Me explica. Não,
foi forte, né? Porque a gente sempre se pega, mesmo inconscientemente, a gente sempre se pega falando o que vem do coração. A gente não simplesmente não fala, vou falar isso e acabou, não. A gente fala o que está angustiando, o que está apertado, o que a gente está sentindo aqui dentro. E, às vezes, com a intensidade, dá um choque, né? A gente acaba machucando quem não tem nada a ver. No caso, a Mas outra pessoa, né? Isso é o que está na nossa cabeça, é aquilo que a gente está sentindo. Sim, exatamente. E aí, assim, está na nossa mente, aí passou pela nossa boca, e aí juntou com os sentimentos que a gente tinha, a gente vai e fala. É isso que acontece? Depois vem o arrependimento, a gente consegue pensar que a gente não precisava ter sido tão duro. Vem esse arrependimento. E aí a gente consegue já entender por que vem esse arrependimento? A palavra é uma energia, não é verdade? Nós somos energia. E aí, se a gente não está num dia muito bom, se a gente está nervoso, né? E a gente tem aquele nível de explosão, a gente não vai conseguir conciliar a explosão com o sentimento do coração. E aí o que a gente faz? A gente ataca. E aí o que a pessoa sente? A vibração. Normalmente, se a gente não está numa discussão, aquela energia vai bater na pessoa e vai voltar para a gente, porque ela não está na mesma sintonia. Então, a gente passa aquela energia e ela volta. E quando ela volta o dobro. Aí a gente falou, a gente está nervoso e a gente ainda vai ficar com todo aquele sentimento que bateu lá e voltou. Aí até a gente conseguir trabalhar tudo isso, vai demorar um pouco. Não vai ser no automático. O que vocês acham? Acontece isso ou não? Sim. Acho que é um processo, né? De aprendizado, de controle, de autocontrole. Porque assim, a gente nunca parou para pensar, né? Nossa, eu vou falar, eu estou criando uma energia, e aí? Como que vai ficar? A gente pensa que vai ficar com a pessoa, mas é um efeito bumerangue, né? Bate e volta. Bate e volta. Você fala, tudo que vai e volta. Você está achando que vai ficar com a pessoa. Quando você fez, está com a carga dobrada em você. Volta para tu. Ganha uma potênciazinha. Depende. Se a gente for levar... Aí a gente está falando da coisa negativa, né? Mas se a gente for levar palavras positivas, se a gente for fazer uma doação de amor e a pessoa não está receptiva, não vai voltar ao lado negativo dela. Vai voltar o amor que a gente doou. Tá? E provavelmente aquilo que nós doamos, né, esse acolhimento, essa palavra, vai fazer com que ela comece a se abrir e a se acalmar. Vocês já fizeram um teste? Quando uma pessoa está nervosa, você pedir calma para a pessoa? Ela fica mais nervosa. É o contrário, a gente acaba colocando mais lenha na fogueira. Por quê? Por quê? Agora vamos lá, vamos fazer esse exercício. Se eu estou nervosa, não estou bem. Se alguém me pede calma, por que eu fico mais nervosa ainda? Porque provavelmente eu não tinha nem notado que eu estava nervosa. Aí a pessoa vem e fala assim, tem uns que falam
ríspidos, né? E tem outros que falam calmos. Né? Se acalma. Aí você pega aquilo e aí a ladeira desceu, né? Fica calma, não fica... Fica calma, não fica nervosa. Eu não estou nervosa. Você ainda não me viu nervoso, né? Eu não estou nervosa. Você não me viu nervosa. Tem algumas palavrinhas, né, que a gente fala assim, que são palavrinhas santas, que a gente deve pensar realmente no que falar, na hora que uma pessoa está nervosa. E aí você fala assim, nossa, a importância dessas palavras. Vamos lá. Nós somos energia. Existe um cientista japonês que ele fez, a gente apresentou isso nas vibrações. As palavras, a modificação das moléculas de água. Verdade. Então, assim, quando a gente fala palavra gratidão, amor, paz, a molécula de água se transforma. Quando a gente quando eles trouxeram Hitler, quando eles trouxeram a palavra de ódio, palavras mais densas, a molécula se transformava totalmente, ela ficava escura, ela ganhava uma densidade. Valéria, onde você quer chegar? Nós somos formados por mais de 70% de água. Como fica o nosso corpo com as palavras? Qual é a sensação que fica em nós, no nosso corpo? É verdade. As toxinas que a gente busca. Então, assim, mas é uma conversa, eu não vou falar pelo outro. Não, tá tudo certo. O outro a gente não coordena, a gente não comanda. A gente precisa pensar nas nossas. Mas a gente pode parar para pensar e analisar em relação a essas moléculas quando a gente assiste um programa que não é legal, um jornal. De terror. E aí, assim, aonde a gente pode já estar nos educando nesse sentido? Se eu começo a notar que se eu estou bem, me sentei para assistir televisão, eu estou bem, e eu começo a sentir no meu corpo algumas coisas, é um momento que eu posso mudar de canal, eu posso buscar algo que vai me trazer o quê? Um entretenimento que vai me trazer alegria. É só a gente parar para pensar. Quando a gente assiste uma comédia, como que a gente sai? Leve. Totalmente Feliz. leve, né? Porque o nosso corpo funcionou 100%. Quando a gente assiste um filme de terror, eu não assisto. Mas assim, eu imagino. Também não. Faz muitos anos que eu não assisto. Nunca mais assisti. Eu nunca assisti. Ficava num sofrimento, numa angústia, naquele suspense que não me fazia um mal muito grande. Faz muitos anos que eu não assisto. Nunca mais assisti. Também faz bastante. E aí, aonde que a gente vai começando a montar esse fator das palavras? Porque se a gente já começou a entender, compreender que elas nos afetam e nos afetam no nível molecular, né? Se imagina quando a gente fica doente, como que fica? Né? A gente já tem o fator, né? A doença já veio para o corpo físico, aquilo já saiu do perispírito, passou pelo duplo e chegou no físico. Os filtros não seguraram. Por quê? Porque a gente não conseguiu a nossa mudança. Valéria, que mudança? A nossa mudança de compreensão, de sentimentos, de palavras, muitas vezes, a gente manteve a agressividade e dessa forma a gente vai ferindo lá o nosso perispírito para depois passar para o duplo.
Ou então, Valéria, era aquilo que eu tinha que fazer, era o que eu tinha escolhido numa outra vida e tinha que passar. Perfeito. Isso daí a gente não tem o que discutir. Se a gente já assumiu essa responsabilidade com o plano espiritual, quando a gente estava fazendo todo o planejamento dessa reencarnação, não tem problema nenhum. Mas a gente pode amenizar. Não amenizei. Chegou no meu físico. Estou doente. Se a gente fica utilizando essas palavras, ainda morro disso, sofro de um terrível mal, meu organismo é fraco, minha saúde não vai bem, estou muito doente. O que eu vou estar fazendo comigo? Orando. Não entendi, Regina. E orando. Totalmente. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou assumindo a doença, eu estou abraçando a doença. Se entregando, né? Cada vez mais, aceitando. E vivendo a doença. Atraindo negatividade. Sim, porque eu vou estar trabalhando totalmente no negativo, eu estou na negação, eu não aceito a doença. A gente já conversou um pouco sobre isso em algumas outras acolhimentos. Eu passo para o vitimismo e aí eu começo sempre a falar sobre, mas eu estou sofrendo tanto. Calma, se a gente parar, calma aí. A gente não fez todo um planejamento? Valéria, mas eu não me lembro. Mas eu acredito em Deus, não acredito? Eu sei que Deus é misericórdia, que Ele não me deixa. Então, se eu estou precisando passar por isso, o que está acontecendo? O que eu não vi? Quais são as perguntas que eu posso fazer para que eu possa eu mesma responder? E não o outro. Porque, às vezes, as pessoas, quando elas estão... A doença é um aprendizado. Ela é um aprendizado. Para que a pessoa pare, reflita no que está acontecendo, para que ela possa buscar a saúde novamente para o corpo. Ela só precisa parar, analisar tudo o que está acontecendo, tudo que faz mal para ela. E buscar ressignificar tudo isso. É fácil? Não. Não é. Porque isso, o que precisa? De conhecimento, de autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o porquê que isso acontece comigo. Eu preciso me amar. Eu preciso me perdoar. Preciso saber o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui, Ledia? Né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? O que aconteceu? Não é? E a gente tem a resposta, não tem, Leda? Tem. Você tem. E às vezes não é nada assim, não mudou nada. Você só mudou o jeito de pensar, talvez. O jeito de conviver. Pronto. De encarar, né? Isso, o jeito de pensar. E aí, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai compreendendo que esse tipo de frase, porque assim, vem do pensamento. Então, o meu pensamento está negativo e o meu sentimento também, juntou os dois. Então, é um combo perfeito de autodestruição, vamos assim dizer. Eu estou abraçando realmente isso. E quando meu pensamento está negativo, mas o meu sentimento é positivo, calma aí, eles vão se bater. E aí é onde vai vir minha dúvida. E esse sentimento, ele consegue transformar o pensamento. Eu consigo me transformar. E assim vai iniciando até que eu traga esse pensamento positivo.
E aí vai ficar o combo perfeito no sentido de evolução, de autoconhecimento. Ah, Valéria, na teoria é perfeito. E no dia a dia? No dia a dia, a gente precisa ter muito amor com a gente. A gente precisa ter muita paciência. Precisa realmente ter essa paciência, essa autoaceitação. Porque falar, nós já falamos desde que nascemos. Algumas vezes prestamos atenção, outras vezes não. Quantas vezes a gente já ofendeu e magoou? E quantas vezes fomos ofendidas e magoamos? Não é verdade? Ah, foi proposital. Não, era aquilo que a gente sabia. Agora a gente está conhecendo de uma nova maneira. A gente está se buscando, está se conhecendo. Vai ser mais fácil? Eu vou te dizer que às vezes a gente vai ficar em silêncio. Para pensar se eu vou falar ou não vou falar, se eu vou falar ou não vou falar. Se eu vou, sabe, eu vou refrear e falar assim, não, eu estou preferindo o silêncio. O silêncio é ouro, vou ficar quieta. E vou começar a trabalhar meu sentimento. Porque não adianta ficar quieta e se roendo toda, né? Assim, tentando matar um no coração. No coração. Fora. Tem que ficar quieta e ter certeza disso. Não é ficar quieta por ficar. Não, não vou falar. Não, tem que segurar e saber e sentir aquilo. Não, é melhor, tem que ser, vamos fazer. Senão não adianta nada. Senão a gente não pode falar. E por que a gente não pode falar? Eu acho que assim, às vezes, quando eu falei assim, que a gente vai ficar mais em silêncio no momento, é que a gente vai pensar uma, duas, três vezes de como falar. Ó, porque assim, pode falar? Pode. Mas nós somos energia. Não é verdade? Vamos lá, vamos nesse ponto. Eu sou energia. Não estou no meu 100%, já estou com o meu calinho pisado. Eu vou responder, eu vou falar assim, com muita serenidade, com muita calma, com muito amor, ou eu vou ser agressiva? Então, é pensar, isso que a gente... Tá aí para pensar, né? Tá aí para pensar, né? Na verdade. E esse pensamento, que é por isso que eu falo, as palavras curam, mas as palavras destroem. Destroem. Porque se a gente pegar, se a gente se ver, for analisar, quando a gente está com raiva, e é um sentimento que a gente tem, não adianta, a gente está encarnado na Terra, não tem aquele que não sinta isso. Tem uma palavra assim, será que vale a pena? Vale a pena a gente responder diante daquela vontade que a gente tem, né? De colocar a nossa ideia, a nossa opinião. Às vezes, a soltar para ficar na vibração mais tranquila conosco, para não ficar essa aceleração conosco, né? Porque quando a gente responde, a gente fica acelerado, né? A gente já está... A gente quer pôr o nosso ponto de vista em cima da pessoa. A gente acha que o que a gente pensa e fala está mais certo do que a pessoa está falando. E por isso que a gente fica ligada no 220, porque a gente quer que a pessoa entenda aquilo daquele jeito que a gente entende, que é bom para a gente. E aí que cria esse desconforto, né, interno. E assim, então a Valéria está aqui, está conversando com a gente, então não vou poder responder nunca mais, vou ter que morrer entalada, né? Porque vou segurar. Não, gente, isso daí é um processo.
né? A gente está fazendo uma troca, né? Mas a gente está começando a esmiuçar que tanto pensamento, o ato de pensar, quanto de falar, existe uma responsabilidade. E é algo que a gente nunca parou para pensar e falar sobre isso. Não é verdade? A gente sempre foi educado que assim, não vou levar farinha para casa, imagina, vou resolver. Mas a Débora falou uma coisa que é verdade. Como que a gente fica depois? Qual é o sentimento que vem para nós? Porque o pacote vem para a gente, porque foi a gente que fez o ato. O outro fez, o outro a gente não vai responder. Sabe aquela história que a mãe é assim, como é que é? Ô mãe, Zezinho vai sair. Eu não sou mãe do Zezinho. Mãe do Zezinho. É a mesma coisa com a gente, entendeu? Eu não sou a Maria, eu sou a Valéria, então sou eu mesmo que vou me responder. Vou responder por mim mesmo. E é esse sentimento que fica. Como que a gente trabalha esse sentimento? A gente trabalha com aceitação, a gente trabalha com culpa, com tristeza, com revolta. Porque tudo isso vai mexer com a gente, concorda? Vai mexer no nosso corpo, vai mexer no nosso emocional, vai mexer na nossa saúde física, vai mexer na nossa saúde emocional e vai mexer na nossa saúde espiritual. Olha, a gente já tinha parado para pensar nisso? Eu lancei a palavra valer a pena, né? Mas eu mesmo vou responder desse valer a pena. Muitas vezes, quando a gente começa a ficar mais atento diante das respostas, assim, no dia a dia, para as pessoas, a nossa opinião ali, né? Muitas vezes eu calei, mas isso, no começo, também me deixava ansiosa, me deixava... Ainda deixa, mas às vezes eu consigo não ficar, porque eu já comecei a fazer esses testes aí. E assim, no começo é difícil, mas não é imediato essa tranquilidade. Acontece uma coisa em casa, acontece uma coisa ali no trabalho, na fila lá do mercado, e às vezes eu consigo, quando a situação é mais simples, quando não é com pessoa muito próxima, né? Porque as pessoas mais próximas da gente é um pouco mais difícil. É mais doído. A gente vai treinando com as coisas mais simples, mais fáceis, de não ressoar aqui dentro, né? Que eu tenho que tomar conta disso aqui. Né? Do corpo, né? Do nosso corpo, do nosso sentimento, de tudo. E aí você fala assim, nossa, eu tô vendo pelos rostinhos de vocês, parece um baque. Não é, gente. É só um exercício. Valéria, você faz isso 24 horas por dia. Não. Todos nós temos o nosso aprendizado. É um aprendizado. A gente só precisa compreender que a forma como que falamos, a forma, né? Se é alto, baixo, se a gente está nervoso, se a gente está com raiva, ela emite uma vibração. E essa vibração, se a pessoa estiver numa discussão com a gente, vai bater, voltar, vai dar uma potencializada, mas vai ficar ali com ela. Se não tiver, se a gente estiver brigando sozinho, né, e a pessoa está lá acomodada, vai voltar tudo para a gente. Então, a gente tem uma ação e uma reação, primeiramente, tá? Então, isso volta. Para o nosso corpo, se a gente pensar negativo e expressar essa negatividade, que muitas vezes acontece quando a gente está doente, que a gente não consegue passar por esse aprendizado com tanta facilidade, é realmente um aprendizado
isso também fica no nosso corpo. As células estão sentindo. Então, a gente está pedindo cura, mas a gente não consegue se curar porque a gente não faz esse trabalho. E qual é o trabalho que eu preciso fazer? Eu preciso me conscientizar daquilo que me levou àquele ponto. E aí é onde que eu falo, a gente cai sempre na mesma solução, do autoconhecimento. Eu preciso compreender o que está me levando a isso. A gente faz uma análise, né, Valéria? Uma análise dos sentimentos, daquilo que falamos, daquilo como estamos agindo. Na obra do Chico, Nosso Lar, né? Pela parte do André Luiz, que ele estava no hospital e queria ficar falando, né? E aí, qual era o remedinho que davam para ele? A água. Enche a boca de água. Não falava. Para não falar, para segurar, né? E quantas vezes eu falei, nossa, que interessante, né? Então, às vezes, quando a gente não tem água, segura, vai dar uma volta, vai fazer uma prece, vai fazer um exercício respiratório, ou quando a situação pega, vai no banheiro rapidinho, lava o rosto, faz uma meditação de 2 minutos, e quando percebe, é isso que a Débora falou. Aquela vontade, aquele ímpeto de falar, que é uma competição, né? Quem fala mais, né? Quem vai sair vencendo, né? Ninguém, na realidade, né? As pessoas vão sair doentes de uma discussão. Mas aqueles 5 minutinhos que segura, pode pôr a água, é a oração, é a meditação, aquilo daqui a pouco se esvai, né? É um exercício diário. No dia seguinte vai acontecer outra coisa, vai ter acontecido, e a gente sempre vai estar se percebendo, a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a gente vai percebendo que aos pouquinhos a gente consegue segurar. Na hora que a gente não segurar também, não precisa vir com chicotinho, né? A gente vai ter uma outra oportunidade de segurar. E por que não segurou naquele momento, né? O que foi que aconteceu? Ou você quer ter razão, ou você quer ter paz, né? Ou quer ser feliz, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? E aí a gente sempre vai chegar também no mesmo local, né? Dar uma opinião? Oi, pode? Ah, tá. Não sei se as meninas vão concordar, mas aqueles casos que estão chamando o jogador de futebol de macaco, aquela outra promotora de justiça chamou de macaco o entregador que estava na porta da casa dela, esses casos, né? Eu tenho vontade de fazer 2 coisas. Primeiro, pedir para a pessoa pesquisar a árvore genealógica dela, né? Porque todos temos, né, um sangue, né, afrodescendente correndo nas nossas veias, né, com muito orgulho. E a segunda é levar a pessoa para o zoológico e falar assim, olha, esse aqui é um macaco, não eu. A gente está vivendo uma fase que eu falo assim, que as pessoas estão muito agressivas, né? E se a gente não, eu falo assim, eu não consigo compreender o porquê de tanta agressividade, né? Por que eu preciso agredir o outro para me sentir satisfeito? É algo que a gente não consegue ter uma explicação. Porque, assim, falar que é o plano inferior, olha, ele tem um nível de obsessão, é muito fácil eu colocar no obsessor. Porque o obsessor só vai chegar se eu abrir as portas. Então, se eu estou abrindo as portas, é porque eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho essa vontade. E aí onde que a gente fala assim, por que você tem essa vontade? Por que você está agredindo? Por que você não pode acolher? E aí aquela coisa, né? Aquela corrente, que a gente poderia vivenciar uma corrente do bem, e a gente acaba vivenciando uma corrente ao contrário do mal. Porque
uma violência vai puxando a outra violência, aí começa com uma palavra, daqui a pouco já está num ato, e aí as coisas vão se desenrolando. E se a gente for parar para pensar, o que pega? Vamos lá buscar naquilo que a gente sempre conversa, nos nossos sentimentos. Pega o orgulho, não é verdade? O que vocês acham? Vamos conversar. Eu acho que o orgulho é o mais importante que fica ferido logo de começo. É o orgulho que faz a gente querer responder, é o orgulho que faz a gente ficar irritado, é o orgulho que faz a gente achar que a pessoa não está certa, que quem está certo é a gente. Eu acho que o orgulho é o principal. Alguém acha mais alguma coisa? Parte do egoísmo também. Num ato desse tem egoísmo. A pessoa está pensando nela só, né? Sim. Eu vou falar, tem aquela parte do orgulhoso que eu estou falando, mas eu estou falando. O outro é o outro. E aí, onde a gente fala assim, em nenhum momento ele parou para exemplificar aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se ele se ama, ele não vai falar para ele nada de agressivo. Mas como que ele pode falar para o próximo? E aí onde a gente fala assim, a gente vai vivendo, né? vai repensando. Ele se ama, ele tem um amor, ele tem um amor dentro dele. Jesus falou, né? O importante não é o que entra pela boca, e sim aquilo que sai, porque aquilo que sai é o que tem no coração. Então, o coração dele está como? Uma pedra. Tem a ver com vaidade, né? Tem a ver com a vaidade, né? Da pessoa também. Eu trato mal o outro, como a Mariana trouxe os exemplos, né? Eu trato mal o outro porque eu me sinto superior. Mas se você precisa inferiorizar alguém para você subir. Sim. Né? Então, você também não tem aquilo enraizado. Você não sabe. Se você ama a Deus e com certeza você vai fazer isso com o próximo, você tem que ter empatia. Você se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que fizesse comigo ou com alguém muito importante que eu amo? Quando a gente começa a ter esse exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Aí as coisas começam a ficar de outra forma. Você já não vai xingar, você já vai pensar 2 vezes, ou quando você se envolver nesse tipo de situação, já vai vir assim, tua ficha vai cair. Porque a gente está nesse processo de autoconhecimento, né? A tua ficha vai cair. Opa, eu posso, liga o pisca-alerta, né? Eu posso fazer melhor, e sem chicotinho, né? É um dia de cada vez, mas eu posso fazer melhor, né? E aí, como a gente vê uma situação dessa na TV, né? No jogo e tal, a gente se choca, né? Porque a gente já não se identifica tanto com aquilo. Que a gente faz isso, né? Talvez a gente possa fazer outras coisas, né? Ou se achar melhor que o colega de trabalho, ou se achar melhor do que ser o dono da verdade em alguns momentos, enfim, né? Cada um tem o seu processo. Mas aquilo agride muito a gente, né? E a gente às vezes tem, que vontade de falar pro cara aquilo ali, né? Como é que ele não está vendo, né? E ele está dando o que ele tem, infelizmente, né? Ele está dando o que ele tem. E talvez um dia ele tenha uma condição melhor, de oferecer algo melhor, né? No processo de evolução dele também, né? A pessoa só dá o que tem, né, Renata? Não dá outra coisa, ela só pode dar o que ela tem. Né? E por isso que às vezes choca tanto, tem amargura, já tem um outro olhar, ela só né? tem amargura, já acha que é a mais importante do mundo. Então, ela só vai dar isso mesmo, uma falta de respeito com o próximo muito grande.
a gente pode analisar, né, assim, que nem a gente pode analisar de duas formas, né? Vamos sair do julgamento, vamos fazer que nem Jesus faria. A gente não tem o olhar de Jesus, porque o Jesus tinha um olhar que era só dele. Mas o que leva uma pessoa a ser dessa forma? Agredir simplesmente por agredir. O que falta para ela? Falta amor, porque é uma Educação. pessoa infeliz, Falta né? educação. Não, acho que falta amor. Às vezes a pessoa ela é infeliz, então ela precisa externar. Na maioria das vezes são pessoas que têm frustrações grandes, ou sentimentos, ou não têm, assim, sei lá, ela tenta agredir como forma de reação social, né? Sei lá, eu acho que as pessoas que eu conheço muito assim, elas são muito infelizes internamente, então elas são Vazia, né, por dentro. Não entendi, Regina. A pessoa vazia, né? Não tem nada, né? Não tem sentimentos. E tá cada A gente vez... pode dizer que é uma pessoa que tem baixa autoestima? Sim. Também. Tem baixa autoestima? Ou então estima nenhuma. É mesmo? E ela precisa... É a forma que ela tem de se defender. E ela precisa abaixar o outro, ela precisa abaixar o outro para ficar melhor. Sim, sim. E aí, o que Jesus falaria? O que Jesus auxiliaria? A trazer esse sentimento, a trazer essa estima, a buscar esse ser que está perdido dele mesmo. Porque ninguém, eu não acredito nisso, tá? Levanta e fala assim, hoje eu vou fazer só barbaridade. Hoje eu vou causar. Se não for para causar, eu nem saio. Olha, eu acredito que hoje em dia, eu não acredito, assim, eu tô assustada com tudo. Eu acredito que tem gente que faça isso sim, viu? Acorda falando. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, mas eu achei que não era demais. Como é que é? Como é que é? Falar isso. Eu ia falar isso que a Regina falou. Eu acho que tem, hoje em dia, eu acho que tem gente que faz isso mesmo. E eu também acredito. Pensei isso no começo, mas eu falei, não vou falar isso. Então, e aí onde que a gente, se a gente for, tem gente que acorda, talvez acorde realmente já com esse pensamento, e aí a gente fala assim, o que ela tem dentro de si? Qual é o sentimento que rege? É um sentimento de revolta, de raiva, de agressividade. É isso que tem o coração dela. É difícil conviver com uma pessoa dessa? Chega às vezes a ser impossível. Mas só tem uma chance dessa pessoa sobreviver na sociedade, é sendo acolhida. É tentar buscar essa estima. É ensinando através do amor. Valéria, é sendo exemplo. Eu ia falar exatamente isso, que também tem a parte da vivência da pessoa, de como muitas vezes aquela pessoa viveu até ali, o que ela aprendeu, o que ela viu. Lógico que cada um tem o livre-arbítrio, né? E cada um tem o seu sentimento de bondade, de ruindade, um grau de sei lá, de ser bom ou de ser ruim, e até mesmo de ser, talvez, algum problema psiquiátrico. Mas eu acho que a gente traz muito também do que a gente aprendeu e o que a gente está aprendendo na vida aqui com os nossos encarnados, né? Com os nossos familiares. Sei lá, acho que tem um pouco a ver com isso também, por isso que é difícil julgar. Né? Tem gente que é ruim mesmo, e eu acredito que tem gente que é ruim. Por mais que tenha recebido bem, ela é ruim. E é difícil a gente, às vezes, analisar quem é ruim por ser ruim e quem é ruim porque trouxe uma carga aqui na vida, né? De várias coisas ruins que viveu, né? Então, acho que isso também é bem complexo, né?
Mas assim, eu acho que você tem razão, Ana Paula. Porque assim, o meio influi, Muito, influencia né? muito. A gente não pode dizer que não influencie, né? A gente sabe que a criança fica muito marcado nela, essa primeira vivência, do 0 aos 7. Aquela criança que é esponja, se ela tem um lar equilibrado, se ela não foi uma criança agredida, se ela foi uma criança muito amada, se ela foi desejada, ela vai ter uma evolução de uma forma. A criança que não teve isso, ela vai evoluir de uma outra forma. Ali ela já aprende a se defender, ela já tem um processo de baixa autoestima, ela já se diferencia do outro. E a gente sabe que essa primeira fase de 0 a 7 é bem importante para todos nós, né? Quando a gente vai conversar com psicólogo, com psicanalista, eles sempre falam, a pergunta é: como que foi a sua infância? Eu estudei um pouco de psicanálise, não cheguei a me formar, mas era sempre isso. Tudo estava muito voltado a esse meio. A Renata é psicóloga, então, assim, a gente sabe que tem muita coisa envolvida nesse sentido. Esse meio auxilia. Mas a gente tem um complemento, a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem a vontade de espírito. E essa vontade de espírito, ela se completa quando a gente faz 14 anos, a gente assume a nossa responsabilidade, a nossa persona, somos nós. A do 0 aos 7, somos comandados pelaquilo que os nossos pais, pelo nosso meio, dos 7 aos 14 e do 0 aos 7 também pela espiritualidade. Ainda a gente não sabe se a gente vai ficar encarnado ou vamos desencarnar. A gente fixa a nossa encarnação a partir dos 7 anos. Dos 7 ao 14, ali a gente já começa a burilar um pouco, e dos 14 a gente assume a nossa persona. Quem somos? Trazendo um pouco do conhecimento, porque não abre a nossa mente maior daquilo que fomos em outras vidas. Mas a gente tem alguns lampejos. Então, assim, tem alguma influência? Tem. Esse fator de estima? Tem um pouco, mas tem daquilo que é um processo, é um todo. Tudo vai somatizando, né? Mas a gente volta às palavras, né? As palavras curam, e é esse processo que a gente precisa começar a trabalhar. A gente fez todo um desenho, falando de tudo aquilo que desagrega. Vamos agregar. Querer é poder, e eu posso. Então, eu posso modificar tanto o meu pensamento quanto as minhas palavras, trazer essa construção positiva. É a partir desse momento. As nossas palavras, sejam faladas ou pensadas, manifestam energias diferentes em nós. Depende se é positivo ou negativo, né? Que podem harmonizar todo um campo energético, a nossa aura. Outro dia a gente estava... não foi com vocês, isso daí, desculpa. Foi em outra aula. A aura está aqui. Então, se eu estou trabalhando na negatividade, ela vai estar totalmente esburacada. Vai criando uns buraquinhos. Quando eu estou num ambiente totalmente, quando eu estou bem, eu estou falando coisas positivas, ela está totalmente harmonizada, sem buracos, ovalada, com a cor, com a vibração que é própria nossa. Tá? E aí, assim, ela equilibra esse campo energético se tivermos pensamentos, palavras positivas, ou ela desequilibra. Quando ela desequilibra, ela leva à doença. Inclusive, o campo eletromagnético de uma casa, ela também desestrutura. Por quê? Vamos lá. Ah, como assim, Valéria? Pensa numa casa que tem briga, discussão,
o tempo inteiro. É horrível. Não existe um clima favorável, né? Não existe. A gente não consegue ver o outro lado, e aí a gente vai trazendo desarmonia em cima de desarmonia. E isso acontece, não é verdade? Sim. E aí, quando a gente entra nesse patamar de desequilíbrio no nosso lar, a gente volta aquilo no orgulho, na vaidade, no egoísmo, a gente está tentando provar o que é certo. Sim. Sim. Estamos. O A gente certo. sempre quer mostrar que nós somos os certos e a outra pessoa está errada. E por que a gente quer mostrar que a gente está certo e o outro está errado? Porque a gente é Por causa do nosso sangue ruim. orgulho. Não é sangue ruim. A gente não é sangue ruim. A gente não é, Solane. A gente já caminhou. Ô, dureza. Caminhamos e nós não somos sangue ruim. Mas aí onde que a gente fala assim, entra o nosso orgulho, entra as nossas imperfeições, tem horas que a gente realmente está certo. E é por isso que eu falei assim, às vezes o silêncio é ouro. Porque numa hora dessa, não é melhor parar, respirar, tomar a água de André Luiz lá, botar na boca, contar até 20, vai para a praia quem está em Santos, quem está para o verde, vai para o verde, quem está em Curitiba vai ver o... Olha o livro da Dona Nair. Olha o livro da Dona Falou Nair. tudo, Vai ver o Dona amor Nair. perfeito. Falou tudo, No Dona Jardim Nair. Botânico. Cada um vai para um lugar, pensa, faz uma oração, pede para o anjo guardião serenar e depois sentar e conversar. É aqui, nós estamos falando das palavras aqui. A conversa não é sempre o lugar, o momento mais fácil da gente resolver. A gente conversando, a gente não vai fazer uma troca. Agora, quando a gente impõe, a gente já impôs, né? Tem que ser assim, acabou, né? Não tem troca. Como que fica todos esses sentimentos? Ó, a gente já analisou os sentimentos, a gente já analisou o nosso corpo como fica. Vale a pena? Não. Não, porque a gente acaba ficando com com essa energia, e essa energia, né, acaba detonando com a gente internamente, não interiormente, né, internamente. Acaba adquirindo uma doença. Acaba adquirindo uma doença, que a gente nem sabe por quê. Quer dizer, a gente Exatamente. sabe, no fundo. Mas quando a gente se anula muito também, Exatamente. quando a gente se anula muito, e fica entre duas pessoas que você tem que fazer as coisas e você se esquece completamente, também adoece. Adoece. E aí, como que a gente pode solucionar isso? Terapia. Autoconhecimento. Muito bom. Gostei da segunda. Entrar para o grupo aqui das vibrações. Entrar para o grupo. Isso sim. Muito bom, aí. Mas não, gente. Se a gente se anular, se a gente ficar quieto, é isso que é a grande chave. A gente não é para a gente deixar de ser a gente. Mas a gente não pode parar para analisar se vale a pena falar agressivamente. Não. A gente não pode trabalhar com a gente no sentido de, vou testar. Se eu falar mais calmo, se eu conversar é uma troca, é um diálogo. Num diálogo, ninguém fala alto, ninguém impõe, eu estou falando de mim, eu estou falando do meu sentimento. Não resolve? Eu vou estar abrindo mão, que nem a Leda falou, tô engolindo, vai dar doença, vai dar gastrite, vai dar um monte de coisa. Vai. A tireoide está fechada já.
Já fechou. Já fechou porque... Colite. Como é que é, Solange? Gastrite, colite, vai dar tudo it. Vai. Diga, Regina. Essa comunicação, né, tem vários níveis para a gente falar, para a gente deixar o nosso recado, como a Valéria estava falando, né? A gente pode falar de várias formas a mesma coisa, né? E um exemplo peculiar que me ajudou bastante, eu tive algumas situações bastante delicadas com relação à vizinhança, ao síndico e tudo mais, e as alternativas que muito me auxiliaram, pontuais, não que eu faça isso sempre, mas o recurso do bilhete por escrito poupou-me de ter que falar diretamente com a pessoa e tive boas respostas com um simples bilhete, no trato, com educação, mas passando o meu posicionamento. Isso a gente pode começar a compreender, porque assim, a forma como falamos emite uma energia. E essa energia, ela pode ser positiva, ela pode acolher, ela pode trazer o amor, ou ela pode ser totalmente o inverso. Ela pode agredir, ela pode desestabilizar e levar a raiva ao outro. E é por isso que eu falo assim, quando a gente se conhece, tem esse autoconhecimento, a gente começa a compreender essa vibração. E aí é uma escolha. Diga, Mariana. E na situação que a pessoa está totalmente descontrolada e ela precisa de um chacoalhão, literalmente, para ela cair em si e falar, escuta, para, né? Olha o que você está fazendo e se controla. E que eu já não vivi isso, mas eu já vi, né? Precisa de um chacoalhão. Pegar no braço da pessoa e chacoalhar, mesmo porque ela está totalmente fora da casinha, né? Como eu disse. Então, eu acredito que assim, não tenho experiências com alcoólatra, atendi uma pessoa no centro espírita alcoolizada, e o que nós fizemos foi, naquele momento, tomar todo o cuidado, ter todo o respeito, não era um momento de conversa, e sim de atendê-lo, prestar atenção nas outras pessoas que estavam ao redor, eu estava no trabalho presencial, e no outro dia, quando ele estiver sóbrio, a gente tentar uma conversa, né? Fazer com que ele se abra o porquê que está levando aquela bebida. Porque eu, Valéria, eu compreendo dessa forma, Mariana. Tudo que leva a uma destruição, e a bebida é uma destruição, tem um porquê. E o que está doendo nessa pessoa que está levando tudo isso? O que está causando essa dor? O que ele está gritando para o mundo que ele precisa de ajuda e ninguém está vendo? O alcoolismo é uma doença? É uma doença. Mas o que levou essa pessoa a se sentir tão só que a única coisa que ele resolveu fazer foi se entregar à bebida para que ele esquecesse? Né? Eu vejo muito isso. E aí eu sempre vou voltar à mesma coisa. Vocês vão falar, nossa, Vá, você é muito repetitivo. O que Jesus faria? Jesus é o meu exemplo. O que Jesus faria? Né? E tento segui-lo ele como o meu guia, nesse sentido.
ele conversaria, e aí ele falaria, vá e não peques mais. É só a oração mesmo, que nessas horas a gente se pegar, né, com Jesus, com Deus, para, né, Fortalecer. é, Hoje que eu Diária. saísse com um coração leve, é que nós podemos levar a palavra que cura a todos que estão ao nosso redor, e essa palavra que cura seja nossa também, que a gente busque a nossa cura, porque antes de falar a gente já pensou, e é através desse ato de pensar e falar que nós nos equilibramos. Então, que a gente possa compreender que no positivo, no amor, na fé, na esperança, nós conseguimos nos equilibrar, nós conseguimos nos fortalecer, nós podemos e temos essa força. Né? E quando a gente faz esse trabalho de grupo, um vai auxiliando o outro, um vai ajudando o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente for parar para conversar aqui, vamos expor, cada um tem um aprendizado diferente, cada um tem algo a se burilar. Então, estamos todos nós na mesma barca, só que com aprendizados diferentes. Mas é através desses aprendizados que a gente vai acumulando, que a gente vai compreendendo que a gente pode falar, podemos, devemos, se aquilo for trazer um conforto, mas a gente não necessita agredir o outro. E se a gente sente que a gente vai passar, que a gente vai perder a mão, que a gente depois vai se arrepender, para, respira, silencia e depois faz. Valéria, não dá. Tá tudo certo, não deu. E vai tentando, vai compreendendo. Não acho que isso seja certo. Tá tudo certo também. É o aprendizado de cada um. Sabe? Não existe uma lição que é assim, olha, vai ter que ser todo mundo assim. Não. Mas é aquilo que Miramês fala. É aquilo que a lição nos traz. Quando temos boas palavras, estamos nos edificando, trazendo a paz, fortalecendo todas essas células, fortalecendo a nossa energia que está ao nosso redor. E principalmente, a gente está sendo feliz, porque quando a gente tem boas palavras, quando a gente tem essa alegria, a gente doa isso e a gente recebe isso. Porque o que a gente dá, a gente retorna a gente. Não é que a gente está fazendo uma moeda de troca, não. Mas a gente vai ficar feliz. E é essa felicidade que todos nós somos merecedores. Ninguém que está aqui na Terra encarnou para ser infeliz. Ninguém. Todos nós encarnamos para sermos felizes, buscando o nosso aprendizado, o nosso autoconhecimento. Então, nós podemos. Vocês estão muito sérios hoje. O pessoal voltou, ficou até sério demais, assim. Você está Não somos tão falando, sérios. é o poder do acolhimento, né? Quando você está falando. Quando alguém está falando mais alto, você experimenta qual é a vontade. Você fala mais alto ainda, né? Mas aí vão ficar duas pessoas competindo. Sim. E aí você vai falando mais baixo. Uma hora o outro vai, né? A crise vai passar, né? Então é o poder do acolhimento mesmo, né? Eu estava lembrando aquele filme Extraordinário,
do menininho que tem a malformação facial, né? Não sei se alguém já assistiu esse filme, mas é um filme muito bonito, muito maravilhoso. E ele sofria muito com bullying, né? Com toda aquela perseguição em função da malformação, né? E o que a mãe dele sempre falava para ele? Seja gentil. Seja gentil. Quando você não tiver o que fazer, seja gentil, né? E o quanto que isso, assim, ele foi superando as dificuldades, ele foi superando, ele foi conquistando o espaço dele, ele foi deixando as outras crianças que tinham tanto medo dele, até por falta de conhecimento, por medo, até porque os pais incentivavam isso, né? Também foram vendo ele de uma outra forma, porque ele foi mostrando realmente o sentimento dele, a gentileza, o amor, a ternura, e isso superou a malformação facial, né? Quem tiver a oportunidade de ver esse filme é um aprendizado também. Ó, Como é o nome? aí vamos conversar bem rapidamente sobre isso, ó. A mãe dele, o meio que ele convive, ensinou para ele: seja gentil, utilize do amor. Ela podia ter falado: não, vai lá, dá um Pagar na mesma tapa, moeda, cada né? um. Não leva. Imagina, você vai trazer isso para casa. Poderia. O que ela incentivou? Ela incentivou o lado positivo, a palavra positiva. E aí, o meio que ele convivia, né, vamos dizer assim, um segundo, a expansão, começou a se modificar, porque via que ele poderia passar pelo bullying, mas aquilo não ia entrar, porque as crianças, elas iam começar, é você que está sendo, que tem a má deformação, e não ele. Ele pode ter a má formação no rosto, mas e a outra? Então, assim, ele poderia ganhar um bullying invertido. Mas o principal não é nem isso. O amor. O amor sempre vence. E é aquilo que Jesus nos fala há mais de 2000 anos. Se a gente se perder e acharmos o amor, nós não estaremos perdidos. Nós estaremos realmente vivendo a verdadeira vida. Porque o amor, ele completa tudo. Que possamos começar pelo amor em nós, né? Com essa semente, as palavras que são sementes, para a gente fazer a paz, primeiramente no nosso corpo, né? Então, vamos fazer o nosso exercício agora. Vamos selar a nossa paz com o nosso corpo, falando boas palavras por este corpo que foi um presente que Deus nos deu nesta encarnação, né? Vamos fazer um agradecimento. Alguém mais gostaria, antes do nosso agradecimento, de falar alguma coisa? Então, tá. Esse silêncio significa? Soninho. Então vamos lá. Estou pensando. Buscando a alegria desse encontro, a alegria de podermos trocarmos as nossas experiências, a alegria de nos acolhermos. Nós vamos mentalizar todas as nossas células iluminadas, de muito verde que traz a cura, de muito azul trazendo a tranquilidade, de muito rosa trazendo um amor, o amor pleno, o amor que Jesus nos ensina. E é com esses sentimentos que nós vamos sentindo todas as células do nosso corpo totalmente harmonizadas, equilibradas na paz,
muita paz, muita esperança, muita alegria, muita aceitação. E sentindo todo o nosso corpo equilibrado, nós vamos vibrar. Que essas vibrações de amor envolvam a todos que estão necessitando nos hospitais. Que as células desses irmãos possam se harmonizar na alegria, na fé, na esperança. Nós vamos mentalizando todos aqueles que necessitam nos lares, que a paz se faça presente, a união, a boa palavra, o bom pensamento. Que cada lar, cada pessoa que ali estiver, olhe o seu companheiro como gostaria de ser olhado, com amor, com respeito, com afabilidade. Vamos assim mentalizando esse amor imenso a envolver todas as regiões da Terra, onde há fome, onde há dor, onde há violência, onde há guerra. Que todas as pessoas na Ucrânia e em tantas outras regiões sintam a nossa vibração de muita luz, de muito amparo. E vamos assim mentalizando o nosso lar, repleto de flores, de rosas, de girassóis, de amor. E que esse amor toque o coraçãozinho de cada ente querido que ali convive conosco. Que eles possam sentir o amor que temos por ele. E que esse amor nos envolva durante toda essa semana. E com uma gratidão imensa, envolvidos nesse amor que temos por nós, porque nos amamos, que possamos ter uma semana de fé, esperança e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Valério. Boa noite a todos. Obrigada. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Obrigada, Tchau, Valéria. tchau. Boa noite. Obrigada, Valéria. Boa noite. Gratidão. Boa noite a você. Valéria. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Beijo. Beijo, Boa Valéria. noite. Beijo a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Beijo a Parece todos. até que eu já estou no céu, Valéria. A tua voz dá um sono, uma vontade de dormir. Eu te dei sono, Tereza. Não, eu bocejei demais. Aí eu peguei, eu estava bocejando, eu estava até com vergonha. Aí eu desliguei a minha câmera, fui lavar o rosto e deitei. Aí você falando assim, ainda bem que eu não dormi, senão eu ia tomar um susto e achar que eu já estava no céu. Com Deus, Valéria. Beijo no coração, Tetê. Beijo, beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo, Regina. Tchau, beijo. Tchau, Beijo tchau, para tchau. todos. Tchau, beijo. Ai, não Boa consigo nem noite. sair. Fiquem com Deus. Amém. Fica com ele.